Estamos na coordenação das ações voltadas para o público vulnerável, classificando como vulneráveis para o coronavírus os povos tradicionais, os idosos e a população de rua. Vou focar na população e comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais, desde dos anúncios do que estava acontecendo em outros países, nos antecipamos no final de janeiro, com determinação já da imediata proibição de entradas em áreas indígenas. Temos documentos já datados do final de janeiro que provam o cuidado com a comunidade indígena. A capacitação de mais de 350 mil profissionais no Brasil na orientação e cuidado com os povos indígenas, povos tradicionais, todas as comunidades tradicionais sendo cuidadas pelos agentes de saúde. Mais de 520 mil cestas básicas sendo distribuídas em comunidades tradicionais, distribuídas da seguinte forma: comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades ciganas. Se formos somar 520 mil cestas básicas, pensando que cada cesta básica alimenta em torno de 4 pessoas, nós temos aí um público enorme de pessoas de comunidades tradicionais com garantia alimentar por um tempo muito grande. Mais de 34 equipes de profissionais de saúde sendo contratadas para atendimento em loco. Nesse exato momento, profissionais da área da saúde, pelas Forças Armadas, ocupando áreas isoladas, área com comunidades indígenas, todos sendo alcançados, antecipação de vacina para os índios, o número de indígenas alcançado, chegamos a quase 100% de índios imunizados, antecipação de vacina para todos os indígenas. O número de índios que foram contaminados é muito baixo, o número de óbitos de índio em áreas isoladas é muito pequeno mesmo. Nós chegamos a um número enorme de testes rápidos, mais de 11 mil testes rápidos já com indígenas foram feitos. O número de testes rápidos, podemos chegar a 50 mil testes rápidos com indígenas. Hospital sendo inaugurados, áreas enormes de leitos, a exemplo de Amazonas, foi entregue agora 60 leitos destinados apenas ao público indígena, e ainda vai ser entregue nos próximos dias leitos para indígenas no Amapá e Roraima, garantindo assim o atendimento às comunidades indígenas. Hospital de campanha sendo entregue ainda no Amapá e Roraima, hospital de campanha também destinado ao público de comunidades tradicionais, como ribeirinhos e povos ciganos, comunidades ciganas e comunidades quilombolas. A garantia alimentar também está sendo feita por meio da merenda escolar dessas comunidades. A merenda escolar das escolas está sendo destinada a essa comunidade, ao invés de estar na escola, está com essas famílias. Algumas cidades bem isoladas, que não têm uma agência bancária, numa ação conjunta com a Caixa Econômica e o INSS, aqui um agradecimento especial à Caixa Econômica e ao INSS, que estão destinando as suas embarcações para estar indo conosco, onde o saque vai ser feito junto com Caixa Econômica e INSS nos barcos, fazendo com que este povo tenha acesso ao cadastro e o saque imediato. Essa é uma ação inédita, em que ninguém está ficando para trás, ninguém dos povos e comunidades tradicionais. Dessa forma, estamos cuidando deles. Com relação aos idosos, o Brasil é um dos poucos países no mundo, no continente, é o único que teve a preocupação com as ILPIs. Nenhuma instituição de acolhimento de idosos no Brasil ficou para trás. Todas receberam aporte financeiro e o cuidado e a visita da equipe de saúde da família. Nenhum idoso ficou para trás no Brasil. E vamos continuar o atendimento e a visita aos idosos até janeiro nas unidades de longa permanência. Os idosos que eram considerados os vulneráveis para o coronavírus no Brasil, foi inédito o que aconteceu. Não há notícias de idosos morrendo abandonados no Brasil neste momento de pandemia. O Brasil
deu um show no atendimento a essa população vulnerável, e isso é um exemplo, o mundo todo está olhando para o Brasil. Até o Alô Vovô, o Brasil entregou. Idosos têm um serviço para ligar e conversar, de noite, de madrugada, se estiver se sentindo sozinho. O governo federal criou, inclusive, um telefone para conversar com idosos que estavam se sentindo sozinhos e com medo nesse período de pandemia. Mas nós temos um grande problema no Brasil, que é com relação à violência doméstica. A violência doméstica, ela explodiu no Brasil. Nós já temos números, por exemplo, no estado do Acre, 600% foi o aumento de violência contra a mulher. Nós temos alguns outros estados que apontam em torno de 400%, foi o que o nosso presidente falou. E a nossa preocupação agora é com o pós-pandemia. A nossa preocupação, inclusive, é com a violência contra a criança. Os números que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que a violência contra a criança diminuiu. A denúncia. Vamos celebrar, ministros? Não. Vamos nos preocupar. A mulher está conseguindo denunciar, porque o Brasil foi o único país que, na pandemia, entregou um aplicativo. A mulher pode denunciar de forma silenciosa por meio de aplicativo. Nos antecipamos, mas a criança nem aplicativo usa. E qual é a preocupação do presidente e a preocupação do nosso ministério? Quando as portas se abrirem e as crianças chegarem nas escolas, que crianças nós vamos receber? A criança está trancada em casa com o agressor. Da mesma forma que aumentou a violência contra a mulher, nós temos certeza que a violência contra a criança também aumentou. Nós já temos indicativo que nos Estados Unidos o número de suicídio, de tentativa de suicídio, cresceu 600%. Já estamos buscando os profissionais de saúde mental no Brasil e já estão anunciando que o número de tentativa de suicídio no Brasil cresceu absurdamente. Então, pós-pandemia, o Ministério da Família anuncia aos senhores que nós vamos ter um número absurdo de anúncio de estupro de crianças, pedofilia, tentativa de suicídio, automutilação, mulheres machucadas. Nós vamos ter, infelizmente, senhores, um momento de reconstrução de nação, um momento em que famílias vão estar machucadas. Estamos fazendo tudo para minimizar as dores neste momento. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, mas nós temos que anunciar aos senhores, como Ministério da Família, que nós vamos ter grandes desafios. Nós vamos receber uma nação para a gente reconstruir. E já fica aqui o alerta desde já. Vamos ter muito trabalho, senhores. Tudo que pudermos fazer aqui com os vulneráveis, estamos fazendo, mas nós vamos ter muito o que fazer com relação às famílias que nós vamos receber pós-pandemia. Fica aqui o registro do Ministério da Família.